Hardstore. Update yourself. E aí galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e esse aqui é o Wagner. Nós estamos hoje com o Oswaldo Júnior da Asus Brasil. Tudo bom, Oswaldo? E aí, Giba? E aí, galera? Wagner. Cara, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez aí ao pessoal da Hardstore e vejamos como é que fica essa tentativa de fazermos essa conversa num formato um pouco diferente via Skype. Pois é. Bom, galera, como vocês podem ver, hoje a gente está fazendo um vídeo no formato diferente. É um vídeo através de uma conferência no Skype, né? O Oswaldo hoje não está aqui nos visitando, ele está lá em São Paulo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Maximus Hero Alpha, que é essa placa aqui, que é uma nova revisão da Maximus Hero. Bom, Oswaldo, começando então pelos detalhes dessa placa, um detalhe que eu achei bem importante é que a respeito dos módulos de memória que essa placa aceita, ela chega aí até um clock de 3.800 MHz, que é um clock muito alto, né? Então, o que tu tem aí a mais de informações para trazer sobre esses módulos? Então, Giba, é isso aí, cara. Essa é uma placa preparada para receber até 64 GB de memória DDR4, operando até 3.800 MHz, que é uma frequência muito alta, tá? Isso só é possível porque a Asus adota na comunicação dos slots de memória com o processador, tá? Nós temos que lembrar que o controlador de memória é um componente no interior do processador, tá bem? Então a Asus adota um design que é dela, que é um design chamado T-Topology de segunda geração, topologia em T de segunda geração, que é um design ultra elaborado para garantir a maior qualidade de sinal possível, okay, na comunicação dos módulos de memória, né, dos slots de memória com o próprio processador, tá bem? E vale nós lembrarmos o seguinte, que na geração anterior de placas dessa mesma família, nas Hero, baseadas no chipset da geração anterior, a placa suportava um máximo de 32 GB, porque nós falávamos de memória DDR3. Uma das vantagens importantes da DDR4 é que a densidade da memória dobra. Então, com os mesmos 4 slots, eu tenho margem para que a placa suporte até 64 GB. E um ponto importante, esses diferenciais, por exemplo, como o T-Topology, são características presentes, é uma das características presentes só em placas realmente mais sofisticadas da Asus. E aqui estamos falando de uma placa que pertence à família ROG, a família Republic of Gamers, que são as placas para desktop mais sofisticadas da Asus, as que têm a construção mais elaborada, com os melhores componentes eletrônicos, o melhor design, são as placas que têm os conjuntos de recursos mais ricos da Asus, ok? Ok. Um ponto assim interessante que eu notei nessa placa aqui é o suporte que ela tem a multi-GPU, que é um tipo de característica muito aguardado por um pessoal que espera um produto para entusiasta, que no caso essa placa é para esse público. Qual o tipo de configuração que nós podemos encontrar aqui, Oswaldo? Então, cara, o que acontece é o seguinte, como essa é uma placa voltada fortemente para o público gamer, né, para os jogadores hardcore mesmo, os mais exigentes, o pessoal que constrói as máquinas mais sofisticadas, obviamente essa é uma placa que vai suportar SLI, tá? Vocês imaginem o estrago que dá para fazer aí com duas GeForce GTX 1070 ou 2080, né? Daria para partirmos para uma construção desse nível, né? Absolutamente brutal em termos de performance. Ou para o pessoal que é entusiasta de placas gráficas com chips Radeon, né? Chips AMD, falando da geração atual ou da próxima geração de chips da AMD que está batendo na porta aí, poderíamos instalar até 3 placas de vídeo simultâneas. Então vocês imaginem se fosse hoje, por exemplo, 3 R9 Fury X, por exemplo, simultaneamente. Essa é uma placa que pode receber um setup desse tipo, tá bem? Então Crossfire X de 3 vias ou SLI com 2 placas de vídeo. A gente pode observar também que essa placa ela é bem voltada para a questão do overclock, né? Por ela ter um VRM aí mais bem preparado e tudo mais.
Eu queria saber de ti quais são as opções aí que essa placa tem de overclock e também como o VRM dela influencia nesse clock a mais que tu pode botar nos dispositivos dela. Show, cara. O que acontece é o seguinte, ó, como eu falei, essa é uma placa ROG, e nas placas ROG, a ASUS adota alguns dos VRMs mais sofisticados que ela tem. Os projetos de VRM mais sofisticados e mais capazes da ASUS em termos de overclock estão presentes nas placas ROG, tá bem? Para de repente uma galera que talvez esteja nos assistindo aqui no vídeo, que não tem uma referência muito clara do que é o VRM, moçada, não é nada complicado, tá? Os veteranos aí me deem uma folguinha só para explicar para o público que não é exatamente especialista nisso. O VRM é o que nós chamamos de módulo regulador de voltagem. É aquele conjunto de componentes que fica em volta do soquete, tá, do processador, aqueles componentes eletrônicos grandes que nós encontramos em quantidade maior em volta do soquete do processador, particularmente quando falamos de placas desse nível. Aquilo ali é o Voltage Regulator Module, né, o módulo regulador de voltagem, ou VRM, a parte da placa responsável por alimentar eletricamente o processador. Então, obviamente, numa placa como essa, que é fortemente voltada para overclock, o VRM é muito exigido, tá? Ele será muito estressado, terá que trabalhar em temperaturas muito altas, num nível de exigência e estresse muito alto para os componentes eletrônicos que o compõem. Então, obviamente, a ASUS adota alguns dos melhores designs e muitos dos melhores componentes eletrônicos que ela tem na construção desse VRM. Esses VRMs têm um nome diferente, inclusive nas placas ROG. O VRM da Maximus 8 Hero Alpha, da qual nós falamos aqui, tem o nome de Extreme Engine DigiPlus. Okay? Extreme Engine DigiPlus é um dos VRMs mais elaborados da ASUS. Esse é um VRM de 8 mais 2 fases. São 8 fases para o processador, 2 fases para o chip gráfico, né, responsáveis por alimentar o chip gráfico integrado no processador, e 2 fases voltadas para os slots de memória, tá bem? E os componentes críticos que compõem esse VRM, os indutores ou fases, estão entre os melhores que a ASUS tem. Os MOSFETs, são MOSFETs ultra especiais de altíssima performance, capazes de lidarem com correntes em amperes super altas, bem mais altas que no VRM de uma placa mais comum, uma placa básica, tá bem? E os capacitores presentes na construção dessa placa são capacitores especiais, japoneses, preparados para um tempo de vida útil muito mais longo, operando em temperaturas maiores. Eles são construídos com ligas metálicas especiais, tá? Então, capacitores, MOSFETs e indutores de altíssimo nível num VRM de 12 fases, 8 mais 2 mais 2, e, aproveitando Wagner e Giba, no projeto dessa placa, tá? No projeto, na verdade, das placas ROG dessa geração mais nova, as Maximus 8, está prevista a presença de um componente chamado ProClock. O que é o ProClock? O ProClock é uma característica de projeto ASUS, tá bem? E o componente estrela dentro do ProClock, digamos assim, é um gerador de clock customizado, tá? Vale lembrar que toda e qualquer placa-mãe, desde as mais simples, tem um gerador de clock, tá bem? Só que para o projeto das placas dessa geração mais nova da família ROG, as Maximus 8, em placas como a Maximus 8 Hero Alpha, nós encontramos esse gerador de clock customizado que foi desenvolvido por um parceiro da ASUS chamado IDT, né? Foi a ASUS junto com a IDT que desenhou esse gerador de clock customizado, e ele abre uma possibilidade que não existe nos projetos convencionais. Vocês reparem o seguinte, moçada, como é que eu faço o overclock de qualquer processador? Tá bem? Para quem está interessado em overclock, como é que eu faço um overclock? A história toda começa com o seguinte, né? Resumindo ao máximo, você altera o número chamado multiplicador, ok? Que nos processadores da série K da Intel vem liberado, ele não é um número fixo, como nos processadores convencionais. Então você tem na série K o multiplicador desbloqueado, aberto. Então você muda esse número para levantar com isso a frequência de operação do processador, ok? E você muda também
tá? Ou um ou outro, ou os dois em conjunto, você pode mudar também aquilo que nós chamamos frequência BCLK, o sinal bus clock, ok? Frequência base do processador, que é uma frequência de 100 MHz na configuração de fábrica. Diz a documentação da Intel que para a 6ª geração, para os processadores Skylake, né, que são aqueles que você usa numa placa como essa, os Core i de 6ª geração, que nós poderíamos alterar a frequência BCLK para até 170 MHz, que já é um número muito, muito agressivo, não é qualquer placa-mãe que abriria a margem para isso. Numa placa como a Maximus 8 Hero Alpha, por conta do gerador de clock customizado, ele abre a possibilidade de alterarmos a frequência BCLK para até, tá todo mundo sentado, hein? Até 400 MHz, que é mais que o dobro do previsto na documentação da própria Intel. Obviamente esse é um número dificílimo de atingirmos, isso depende também da capacidade do próprio processador de avançar num overclock muito mais agressivo, e isso muda de processador para processador, tá bem? Outro ponto importante, Oswaldo, que eu considero, é a capacidade que a placa te dá para colocar unidades de armazenamento. Cada vez nós temos arquivos maiores e exigem aí maior banda para tu conseguir uma melhor transferência de dados. O que essa placa oferece para nós? Cara, essa placa tem algumas características muito especiais nesse sentido. Ela é, inclusive, a única placa da família ROG que oferece 2 conectores, tá? Tenho certeza que vocês vão colocar umas imagens bem bacanas aí para o pessoal ter uma noção muito clara de que conectores são esses. Essa placa traz 2 conectores do tipo U2 ou U.2, tá? Para esclarecer isso direitinho, eu quero que todo mundo entenda direitinho. Todas as placas-mãe desse nível, né, uma placa super sofisticada, como é o caso aqui, ela tem o slot para SSDs M2, tá bem? Além do slot para SSDs do tipo M2, essa placa passou a trazer, diferente da Maximus 8 Hero convencional, tá bem? Essa é a Maximus 8 Hero Alpha, tá? Então, como diferencial importante, ela traz 2 conectores do tipo U2. Esse conector U2, ele nasceu a princípio com um nome bem chato de lembrar, que é um conector chamado SFF8639. Só que os especialistas aí dos organismos que lidam com esses padrões para storage, para armazenamento, se deram conta de que SFF8639 ninguém ia lembrar, né? É uma sopa de siglas e números horrível. Então, para facilitar, eles adotaram o seguinte: eu já não tenho o slot M2, então esse conector vai se chamar U2. Qual que é o ponto, cara? O conector plástico, tá? O encaixezinho plástico, ele nada mais é do que o conector commodity que usa-se com a interface SAS, tá bem? Só que nessa placa eu não tenho interface SAS, o Serial Attached SCSI. O que eu tenho aí é o conector commodity do padrão SAS conectado numa interface que é ligado, né, linkado numa interface que é PCI Express 3 X4 de 32 gigabits por segundo. Essa é exatamente a mesma especificação do slot M2. O slot M2 dessa placa também é um slot PCI Express 3 X4. Em ambos os casos, tanto o U2 quanto o M2, particularmente otimizados para lidarem com SSDs que já usam o protocolo de comunicação NVMe, o Non-Volatile Memory Express, que é um protocolo que foi pensado para que o SSD use comunicação PCI Express, okay? Que é a opção mais rápida e mais inteligente que nós temos hoje. Então, voltando para o U2, eu tenho 2 conectores U2, aí alguém olha para isso e fala assim, pô, mas que SSD que eu conecto nisso daí, que eu não faço ideia, né, que SSD que eu poderia encaixar num conector como esse. Cara, isso aí foi criado para receber SSDs como os da Intel, da família 750. Eles são SSDs de 2,5 polegadas, ok? É importante nós lembrarmos que o M2 é um SSD que é compridinho, ele parece um módulo de memória, né? É um PCB pequenininho, compridinho, e por conta dele ser pequenininho, existem restrições quanto à capacidade máxima que ele pode oferecer
para armazenamento, né? Hoje, procurando bastante aí no mercado, até o momento em que gravamos esse vídeo, nós encontramos SSDs M2 de até 1 terabyte. É uma capacidade impressionante para um SSD M2. Porém, para aplicações profissionais ou para aplicações, por exemplo, lá no universo das workstations, tá? Muitas vezes o profissional precisa de SSDs de altíssima performance, mas com uma capacidade maior. 1.2, 1.4, 2 terabytes. Hoje é possível encontrarmos isso no formato U2. Tá? E como ele é um SSD de 2,5 polegadas, eu tenho maior margem. Tá? Eu tenho margem para um projeto mais inteligente, não só em termos de capacidade, mas também em termos de dissipação de calor. Tá bem? O U2 é pequenininho, então eu teria que usar aí dissipadores enormes. Ou o desenvolvedor do SSD tem que usar um projeto super elaborado para evitar o chamado thermal throttling, que é quando o SSD superaquece. Isso pode acontecer numa série de cenários. Por exemplo, quando o slot do SSD M2 fica muito próximo do slot de uma placa de vídeo. Aí você tem lá uma placa de vídeo ultra high-end bombardeando o SSD M2 com o calor que ela gera. Isso pode levar o SSD M2 a operar em throttling, que é quando ele reduz a frequência de operação da própria controladora para reduzir a própria temperatura. Com isso você obviamente perde performance, ok? Tudo isso para que o SSD se posicione numa faixa de temperatura mais saudável para ele, digamos assim. No formato U2, como estamos falando de um SSD de 2,5 polegadas, ele fica ali numa baia, ok? Dentro do gabinete, longe da placa de vídeo, longe de outros componentes que poderiam influenciá-lo, impactá-lo negativamente em termos de temperatura. Então, é um projeto mais inteligente em termos de temperatura de operação, um formato mais favorável nesse sentido, ok? E em termos de capacidade, e isso usando para comunicação uma interface PCI Express 3x4 de 32 gigabits por segundo, que significa algo próximo de 4 gigabytes por segundo. E, como eu tenho 2 desses conectores nessa placa, apesar do custo dessa solução ser alto, tá, no universo das workstations, o investimento faz todo sentido, tá bem? Particularmente no universo das workstations. Não que não possamos adotar algo desse tipo no universo de gaming também. Se o usuário está preparado para esse investimento, está disposto, o retorno disso em performance é fantástico, é maravilhoso, tá bem? Mas lá no universo das workstations, por exemplo, uma ilha de edição de vídeo, vocês imaginem 2 desses SSDs em RAID, ok? Num RAID de striping para performance. O que isso vai me entregar em termos de performance, em termos de desempenho? Taxas pico de leitura acima da casa de 3,5 gigabytes por segundo, já muito próximo da casa de 4 gigabytes por segundo, que é algo maravilhoso para quem lida com vídeo em 4K, com vídeo em 8K e outras aplicações aí onde eu tenho que mover arquivos de um tamanho simplesmente enorme. Tá bem? Então tenho 2 conectores U2, poderíamos adotar 2 SSDs como os da família Intel 750, 2,5 polegadas, PCI Express 3x4, NVMe, para atingirmos aí desempenho num novo patamar, tá bem? Níveis de desempenho simplesmente assustadores quando comparados a um PC convencional. E voltando, Wagner, eu retorno lá para o slot M2. Eu posso adotar ali SSD, de novo, PCI Express 3x4 NVMe de 32 gigabits por segundo ou 4 gigabytes por segundo até o formato 22110, que são os SSDs mais longos nesse formato, de até 110 milímetros, tá bem? Como muitos modelos aí da Samsung, os 950 Pro, SM961, hoje eu já tenho lá o OCZ RD400, né, o RivoDrive 400, que também é M2, PCI Express 3x4, NVMe, tem várias opções aí de SSDs, e também poderia aproveitar numa board como essa SSDs que são PCI Express, mas que ainda usam o protocolo de comunicação AHCI, como o HyperX Predator, tá? Que apesar de não usar NVMe, ainda é considerado um SSD de excelente performance. Tá? São muitas as opções no M2 e lá no U2. Hoje
a melhor referência que nós temos são os modelos da Intel da família 750. Muitas opções para lidar com arquivos bem grandes, né, Oswaldo? Cara, níveis de performance fenomenais, tá? Para o pessoal que olha uma placa como essa, que a princípio é uma placa para máquina gamer, como uma opção também para a construção de uma workstation, até porque muitas vezes esse profissional de edição de vídeo, o profissional que lida com maquete eletrônica, modelagem 3D, animação profissional, ou vai trabalhar com áudio num estúdio, em nível profissional, também muitas vezes esse profissional vai usar essa mesma máquina também para jogar. Ela é uma máquina de trabalho e será usada nas horas de folga para diversão. Tá? Esses profissionais fazendo um investimento desse tipo, partindo para os dois SSDs, o 2 em RAID, ou você também pode colocar um M2 e um U2 em RAID. Outro ponto que a gente reparou também é que a ASUS se preocupou bastante com o design dessa placa, né? Ela é uma placa muito bonita que também acaba trazendo, assim como... acaba, na verdade, concretizando essa tendência dos produtos gamer top de linha de trazer LEDs em RGB. O que tu tem para falar sobre esses LEDs dessa placa? Cara, essa placa traz iluminação RGB, que é uma tendência muito forte agora quando nós falamos de customização de máquina, que é a onda agora do momento, né? O pessoal que era muito fortemente ligado a case modding, a adoção de gabinetes mais sofisticados com iluminação, a todas as placas voltadas pesadamente para o público gamer a partir de agora, as placas mais elaboradas dentro desse grupo, passam a trazer iluminação RGB. A Maximus 8 Hero Alpha traz iluminação RGB, é claro. Essa iluminação pode ser customizada, são 6 modos diferentes. Por exemplo, você pode colocar iluminação RGB para pulsar. Também existe um modo breathing de operação, né? Pulsando. Você pode fazer com que a iluminação mude conforme a batida da música que você está ouvindo, ou conforme a temperatura do processador. São vários modos de operação para customizar a iluminação RGB na motherboard. E essa placa, diferente da Maximus 8 Hero, tá bem? Como vocês disseram no começo da conversa, essa é uma edição especial da Maximus 8 Hero. Essa é a Maximus 8 Hero Alpha. Ela traz 2 conectores lá no canto inferior da placa para receber aquelas fitas de LED, né? As fitas de LEDs RGB que usam alimentação de 12 volts, ok? Inclusive a ASUS recomenda que essas fitas tenham até 2 metros de comprimento para que você possa controlar essa iluminação usando a solução de software da própria ASUS, que chama Aura Lighting, o software da própria ASUS para controlar e customizar isso. Fitas de LED de até 2 metros. E aí o número de customizações possível é quase infinito, cara. Tá bem? Então eu tenho, além da iluminação presente na própria board, particularmente no dissipador de calor do PCH, do Platform Controller Hub, o elemento do chipset que permanece na placa-mãe. Em cima dele eu tenho iluminação RGB, tá bem? E eu posso também conectar 2 fitas de LED na motherboard para instalar essas fitas da forma que for mais interessante no gabinete, né? Para customizações aí 1000 no gabinete. Oswaldo, então voltando um pouco naquele assunto que eu estava falando sobre arquivos muito grandes, muito pesados, a gente também pode começar a falar sobre arquivos adquiridos de forma externa para dentro do teu computador. Então a gente pode falar um pouco sobre as USBs que nós temos nesta placa-mãe. O que tu pode falar sobre elas? Cara, quando a gente fala sobre USB, é óbvio que essa placa tem um monte de portas USB, USB 3, isso é uma coisa que qualquer placa um pouco mais elaborada oferece hoje. Agora, o componente mais bacana nesse sentido na Maximus 8 Hero Alpha são as 2 portas USB 3.1 que ela traz. Ela tem uma porta tipo A, que é aquela porta retangular que nós conhecemos de praticamente qualquer computador, né? Seja ele um desktop ou notebook. E ela tem também a porta tipo C, que é aquela porta bem pequenininha, que é reversível e que entrega uma corrente em amperes bem maior. Na especificação padrão dessa porta, vale lembrarmos, ela é uma portinha que fornece 3 amperes de corrente para carregarmos os nossos dispositivos. Se nós lembrarmos que a porta tipo A
fornece 900 miliamperes, os 3 amperes da porta tipo C fazem uma diferença bem grande. Dá para carregarmos aí os nossos smartphones num tempo bem mais rápido, tá bem? Um tempo bem menor. E outra coisa que é legal lembrarmos é que toda uma nova geração de smartphones chegando agora vão usar a porta USB tipo C, cara. Qualquer smartphone um pouquinho mais sofisticado já vai adotar a porta USB tipo C. Mas nessa placa, o ponto que realmente é um diferencial com relação a essas duas portas USB 3.1 é que o controlador dessas portas é um controlador da Intel, de uma família chamada Alpine Reed. É um chipzinho controlador USB que oferece disparado a melhor performance do mercado para portas USB 3.1. Eu me lembro de ler aí numa série de materiais, entre eles materiais da própria ASUS e também em reviews, em análises de sites diversos na internet, que o pessoal testando essas portas USB 3.1 usando SSDs externos, ok? SSDs montados em cases que já fazem uso da interface USB 3.1, eles conseguiram puxar como taxa máxima de transferência a partir dessas portas algo na casa de 930 megabytes por segundo. O número pico teórico para USB 3.1 é de 1.25 gigabytes por segundo, né? 1.250 megabytes por segundo. Mas hoje, os melhores dispositivos que nós veremos aí no mercado com relação ao USB 3.1 poderiam entregar taxas na casa de 930 megas por segundo, que é mais ou menos 90% mais que os melhores números que se consegue com USB 3. Os melhores números de USB 3 correspondem a praticamente a metade disso. Então isso mostra que o USB 3.1 é um tremendo avanço também, né? Nesse momento existem relativamente poucos dispositivos para USB 3.1, mas faz todo sentido que numa placa desse nível eu já tenha essas portas. Conforme os dispositivos começarem a surgir em maior quantidade, a placa já está mais que preparada para lidar com eles. Seja com as portas tipo A, ela tem uma, né? Ou com porta tipo C, também tem uma dessas portas presente na Maximus 8 Hero Alpha, ok? Bom, Oswaldo, a gente sabe então que essa placa ela conta aí com o Supreme FX 2015, que é a revisão 2015 do Supreme FX, que é o sistema de áudio que a ASUS implementa nas suas placas mais topo de linha. A gente sabe também que o Supreme FX é um sistema de altíssima qualidade, bem completo, então eu queria saber o que essa revisão 2015 acaba trazendo aí de novidades. Legal, Gila. Então, cara, para tentar resumir um pouco a parte do áudio, né? Vale lembrar o seguinte, o Supreme FX é um sistema de som, é um subsistema de som integrado na placa-mãe que, cara, na prática, oferece a mesma qualidade, a mesma fidelidade de som, qualidade de som, a mesma experiência que o usuário teria com uma placa de som separada, super sofisticada, tá? Mas uma placa de som ultra high-end, cara. Inclusive no Supreme FX 2015, a ASUS adotou uma série de componentes novos, tá? Ela redesenhou esse subsistema e o componente estrela, tá? Vou usar essa expressão de novo, o componente estrela que se destaca muitíssimo nesse conjunto novo para o áudio é um DAC, é um conversor analógico digital, né, de um fabricante chamado ESS, o nome do componente é o ES9023P, que é algo que não existia nas placas ROD da geração anterior, tá bem? Ele é realmente um componente novo no projeto do áudio para as Maximus 8, as placas baseadas em chipset Z170, e esse é um conversor analógico digital de 24 bits, cara, muito sofisticado, tá bem? Ele já não usa mais o sinal de clock gerado pela motherboard, ele conta com o seu próprio sinal de clock, que é algo que colabora para que você tenha uma fidelidade de áudio, uma construção na cadeia do sinal de áudio mais precisa, ok? Do que usando o sinal de clock da própria motherboard. E acontece o seguinte, para que o pessoal tenha uma melhor ideia do nível de qualidade que eu estou falando aqui, o chipzinho DAC ESS-ES9023P é o mesmo conversor analógico que você vai encontrar
em alguns dos receivers mais sofisticados do mercado. Eu me lembro de ter visto aparelhos ultra high-end receivers, tá? Da JVC, por exemplo, usando esse mesmo componente. Me lembro de ter visto aparelhos Blu-ray ultra high-end. Pensa num aparelho Blu-ray que custa R$ 2.500, por exemplo, não um aparelho Blu-ray mais em conta, convencional, tá? Mas um aparelho realmente muito sofisticado. Ou placas de som, que são placas de studio grade, placas semi-pro ou pro, que vão usar esse mesmo tipo de componente, para que se tenha ideia do que a ASUS integrou no conjunto Supreme FX 2015, tá bem? Isso oferecendo uma série de recursos para que você possa equalizar o áudio do jogo de acordo com o tipo de jogo que você joga, tá? Que você curte. E, de novo, como eu falei no início, tudo isso buscando qualidade de áudio no mesmo nível, e esse conjunto entrega isso, também efetivamente entrega qualidade de áudio no mesmo nível de uma placa de som separada, ultra sofisticada, uma placa de som ultra high-end. Tá? É isso que você vai encontrar no Supreme FX 2015. Tá? Para ficar em um só dos componentes, a gente fica aí no DAC de 24 bits da ESS, que é um componente muito diferenciado. Então, para finalizar o nosso vídeo, a gente queria te agradecer pela disponibilidade que tu teve aí para gravar esse vídeo com a gente e também por essas informações que tu nos cedeu. Tem alguma coisa para acrescentar, Oswaldo? Não, Giba, eu que agradeço em nome da ASUS pela oportunidade, cara. É sempre um prazer aí poder conversar sobre produtos, né, sobre placas desse nível, que são voltadas para um público mais exigente, produtos muito caprichados e, como eu disse, né, é um prazer em particular conversar com o pessoal de revendas que são focadas pesadamente em máquinas mais caprichadas, máquinas com uma construção melhor, como é o caso da Hard Store, tá bem? Muito obrigado, Oswaldo. Quer falar alguma coisa, Wagner? Eu espero que a gente consiga fazer outros vídeos trazendo informação para todos os interessados que vêm aqui e adquirem os produtos da ASUS na loja. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, que futuramente a gente vai trazer mais informações muito interessantes quanto essas que vocês acabaram de escutar. Até a próxima. É isso aí, valeu. Valeu.